Vamos reiniciar o nosso estudo do livro Obras Póstumas. Nós estamos tratando do projeto 1868, que era um projeto que Kardec tinha elaborado para organizar, principalmente na divulgação da doutrina espírita, na difusão da doutrina espírita. Então, na verdade, esse projeto nada mais é do que uma estratégia que ele elaborou para que a doutrina pudesse alcançar, não é, as maiores distâncias e, consequentemente, todos os níveis daqueles que desejavam conhecer o Espiritismo, né? Principalmente porque, naquele período, a doutrina ela era um tanto quanto elitizada, principalmente com relação ao status das pessoas que procuravam conhecer o Espiritismo e também por causa até mesmo do grau intelectual de todas as pessoas, que era da elite intelectualizada, com filósofos, com cientistas, com pessoas que buscavam conhecer as religiões também. Então ela tinha ali um grupo mais seletivo, né? A doutrina lidava com um grupo mais seletivo. Mas Kardec, naturalmente, tinha a preocupação de fazer com que todos conhecessem, exatamente porque, quando se fala sobre conhecer a realidade do mundo espiritual, isso diz respeito a qualquer pessoa, né? Então ele procurava sempre uma linguagem fácil, uma linguagem clara, organizar a forma de divulgação. E aqui, então, nesse projeto, nós inicialmente falamos aqui sobre o estabelecimento central. Kardec traz aqui uma orientação, né, que a fase mais urgente seria exatamente prover um local que fosse conveniente para que as pessoas pudessem se reunir, pudessem ser recebidas para estudar, para também participar de uma forma mais ativa dos trabalhos. Então seria nada mais, nada menos do que a criação de um centro espírita, para que não houvesse o isolamento dos interessados em conhecer a doutrina, em que cada um faria uma leitura, né, ou um estudo particular, e naturalmente traria suas próprias interpretações, né, e interpretações. E também precisaria de a participação mais ativa em grupos mediúnicos, né, aquilo que não poderia também acontecer de modo individual, pelo menos não de modo geral. Então, primeira coisa, estabelecer um local central. Esse era o primeiro ponto que ele tinha colocado para nós, né, com todas as suas dependências. Inclusive ele trouxe para nós aqui que houvesse uma sala para as sessões da sociedade, para as grandes reuniões, um salão de recepção, um aposento reservado para que fosse utilizado nas evocações mais íntimas, e também depois um escritório para a revista espírita e os arquivos e os negócios da sociedade. Então ele se separou desde a parte que era dos trabalhos mais restritos, a parte administrativa da instituição, né, um salão para a recepção, um salão também para os estudos, e hoje nós temos as casas espíritas com estruturas semelhantes, né, naturalmente variando de acordo com a dimensão da instituição e naturalmente com o seu poder aquisitivo. Então hoje nós temos centros espíritas que têm andares, né, separados com várias salas de estudos, com vários departamentos, enquanto que outros centros espíritas são estabelecidos em residências, né? Então nós temos ali aquelas poucas residências, cada uma reservada para um tipo de trabalho também. Então, mas o importante é sempre que haja essa divisão, para que o trabalho seja organizado da forma mais eficaz possível na instituição. Depois disso, ele falou também para nós a respeito do ensino espírita, de que forma que esse ensino deveria ser transmitido. Porque você lê um livro na sua casa é uma coisa, quando você parte para um grupo de estudo, você tem que ter outra metodologia. Principalmente porque naquele período era muito comum que os estudos religiosos voltados para a teologia, ou mesmo os estudos bíblicos que eram feitos nas igrejas, eles tinham ali um molde, né? Esses estudos eram todos ou na escola dominical ou em grupos que eram separados. Então, para fazer um estudo acadêmico, que é exatamente aquilo que o Espiritismo propõe, mas ao mesmo tempo que seja reflexivo, que seja aproveitando esse conceito filosófico que o Espiritismo tem, e da mesma forma também no seu conceito científico, havia necessidade então de organizar
um trabalho mais específico. Então Kardec coloca para nós aqui, eu vou fazer a leitura, porque é um texto pequeno, a gente pode fazer então a revisão completa. Então ele coloca assim: um curso regular de Espiritismo seria ministrado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. Aquilo que nós falamos, né? O estudo filosófico, o estudo científico, o estudo experimental. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios e de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver um grande número de médiuns. Então, mais uma vez aqui, quando ele fala sobre fundar a unidade de princípios, é exatamente todos falarem a mesma coisa numa linguagem que seja compreensível, com objetos de estudos que sejam esclarecidos igualmente para todos, para que não haja divergência, né? Hoje nós temos, por exemplo, instituições que têm essa preocupação. De um modo geral, pegarmos, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, ela tem por objetivo exatamente centralizar a divulgação e o estudo do Espiritismo. Ela não está ali para poder direcionar as instituições no sentido de dar ordens, de estabelecer a forma como cada casa espírita deve trabalhar. Mas ela estabelece para nós, ela propõe, essa é exatamente a função da federação, trazer uma proposta de unificação orientando os centros espíritas numa determinada linha de pensamento. Há aqueles que concordam, há um grupo menor que discorda, mas de um modo geral as casas espíritas estão filiadas a essas instituições. E da mesma forma também as federativas. Nós temos as federativas, Federativa de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, então cada estado tem a sua. Então existe uma coordenação entre as federativas, se perguntando, por exemplo, de que forma que nós vamos trabalhar com o Espiritismo, né? Então, tanto do ESD, no caso, o estudo avançado também é a mesma coisa, o Leila tem estudo dos médiuns. Então, o que a FEB fez? Ela juntou um grupo de estudiosos do Espiritismo, e propuseram publicação de livros, de apostilas, e aí então as instituições vão adquirindo esse material para que possa organizar. Essa é a forma de nós fazermos uma unificação. Então não existe uma obrigatoriedade de um centro espírita funcionar, de um centro espírita existir, estando ou não filiado a essas federativas ou à própria federação. Mas, a partir do momento em que você se aproxima e você começa a absorver esse material, você consegue então coordenar o seu trabalho, você consegue dirigir o trabalho e todas as casas, todas as instituições trabalhando da mesma forma. E não cada uma pensando de um modo diferente, cada uma fazendo uma interpretação de um modo diferente. Isso traria um grande conflito para o aprendizado do Espiritismo. Diferentemente, por exemplo, do que acontece na Igreja Católica, onde nós temos o Vaticano, que é exatamente a central da Igreja Católica, no sentido de dizer exatamente como ela deve se comportar. Uma igreja católica apostólica romana não pode agir diferente das determinações daquilo que o Vaticano propõe. E que tem, inclusive, a liderança, no caso o Papa, que faz ali, que apresenta tudo aquilo que deve ser cultivado por cada uma das igrejas. No caso do Espiritismo, que nós não temos essa centralização de poder, nós não temos uma centralização dogmática, as federativas servem exatamente como uma referência para a organização das instituições. Então, sendo uma referência, inclusive nós tivemos o ano retrasado, não foi no ano passado, nós tivemos uma situação bastante curiosa, que se por um lado existe uma rebeldia por parte das instituições, que acaba, obrigado Zaqueu, seja bem-vindo, bom dia pessoal que chegou. Então, se por acaso nós temos uma certa rebeldia por parte de instituições ou indivíduos que se rebelam contra a Federação Espírita Brasileira, para que possa dizer como, para não aceitar a forma como eles propõem o estudo espírita, por outro, quando tem a necessidade, eles cobram a federação. Como foi o caso, o ano passado, nós tivemos uma escola de samba no Rio de Janeiro, do grupo de acesso, que eu me esqueci agora o nome dela. Eu até coloquei lá no nosso site de pesquisas do Espiritismo na mídia. Você lembra, Vaninha, qual que era aquela escola de samba? Que acabou, o tema da escola de samba tratava exatamente da comunicação. Então falava comunicação
pelas cartas, comunicação pelas telecomunicações, pela internet. E uma das alas dessa escola de samba falava da comunicação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. E no carro alegórico, naquele grande carro alegórico, uma imagem feita de Chico Xavier psicografando, e o personagem central, o destaque daquele carro alegórico, era exatamente aquele ator que interpreta o Chico Xavier, aliás, o André Luiz, nos cinemas, né? Então, quando essa escola de samba apresentou esse carro alegórico, todo mundo ficou mandando e-mails para a Federação Espírita Brasileira perguntando: escuta, vocês não vão se manifestar? Vocês não vão falar nada porque vocês não vão processar a escola de samba? E começaram a fazer aquelas cobranças. E a Federação Espírita Brasileira teve que emitir um comunicado dizendo exatamente isso. Ela não tem um papel de fiscalizadora do espiritismo. O papel dela é de orientação. Se por acaso houvesse uma ofensa ao espiritismo, qualquer pessoa poderia ir ao Ministério Público e fazer apresentar ali uma queixa para que o Ministério tomasse essas providências. Então cobraram da federação exatamente isso. Vocês têm que entrar no Ministério Público para processar a escola. Então, primeiro, não houve ofensa, não houve nada, pelo contrário, foi uma belíssima homenagem, né? O respeito foi total com relação ao espiritismo, dentro daqueles moldes do carnaval e tudo mais. Então essa foi uma situação curiosa de imaginarmos que a Federação Espírita Brasileira seria a representante máxima do espiritismo. Na verdade, ela não é. O papel dela é exatamente isso, o papel de orientação geral. E seguem essa orientação aqueles que desejam. O ESD, por exemplo, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ele foi uma apostila, ele é uma apostila elaborada pela Federação Espírita Brasileira, contendo informações importantes, Unidos do Viradouro? Talvez seja essa mesmo. Né? Então, nessa apostila tem ali o conteúdo necessário para que possa transmitir os conhecimentos doutrinários de um modo, como nós falamos ali, como se fosse um supletivo, mas que as instituições seguem se for conveniente. A Miriam colocou, como aconteceu com uma imagem do Cristo Redentor alguns anos atrás, a igreja, no caso, vetou, exatamente, Mas, mesmo assim, a pergunta era, a igreja tem direito de fazer isso? Eu não me lembro se, por acaso, esse protesto foi acolhido pelo Ministério, Miriam. Eu não sei qual foi a medida, se conseguiram de fato vetar, porque parece que o Cristo entrou coberto na avenida, Se ele conseguiu entrar, se não conseguiu, porque a igreja achou que seria uma ofensa, alguma coisa do gênero. Então, nesse caso, eles se sentiram ofendidos e entraram com protesto. Então a gente viu que esse é só um parêntese que a gente está fazendo. Mas no caso aqui colocado por Kardec, quando ele fala sobre o ensino espírita, ele lembra exatamente isso, de fundar a unidade de princípios, de fazer com que todos nós compreendamos o espiritismo. Foi na justiça, mas eu não lembro se a justiça acolheu ou não essa representação. Eu não me recordo. Se entraram como a liminar, houve ali um mandado de segurança, eu não me recordo exatamente qual foi o desfecho dessa história. Mas então aqui, quando se fala sobre a unidade, é exatamente isso, pensarmos da mesma forma. Então a orientação que nós temos, todos nós estudarmos os livros da codificação. Os centros espíritas têm, por obrigação moral, não por uma obrigação por decreto, mas uma obrigação moral, estudar os livros os livros da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o livro A Gênese, o Céu e o Inferno, Revista Espírita, outras obras também que são de grande relevância, as próprias apostilas que a FEB propõe. Então, a partir daí, nós conseguimos então estudar todos os mesmos conteúdos. Essa é exatamente a unificação que nós falamos. O Décio colocou, está aí mais um exemplo que o Espiritismo nada proíbe, orienta e sugere, exatamente. Coloca na área de textos aqui, fica à vontade. Então, essa era a proposta de Kardec. E ele coloca nesse mesmo parágrafo, para a gente poder acabar, de desenvolver um grande número de médiuns, a importância da formação de médiuns, curso de médiuns, a gente chegou a debater sobre isso essa semana, sobre alguns centros espíritas que impõem restrições, que impõem condições para que haja participantes. E aqui também a gente já coloca como ponto importante do estudo do Livro dos Médiuns, quando Kardec fala que todos nós podemos experimentar
um exercício mediúnico para ver se por acaso essa faculdade se manifesta, ou uma determinada faculdade se manifesta. Vocês se lembram, na formação dos médiuns, ele fala, você deve tentar pelo menos uma vez por semana durante 15 minutos, ou uma vez por dia durante 15 minutos, tentar psicografar. Se chegar uma hora que você cansou de tentar e não aconteceu nada, então significa que você não tem a ostensividade dessa mediunidade. Mas se por acaso ela começar a se manifestar, você pode continuar tentando. Na atualidade, o que nós observamos é que as pessoas que começam a falar, né, coloca na área de textos aqui, por gentileza. Então, se por acaso nós queremos formar médiums, o que acontece hoje? Você precisa apresentar sinais de mediunidade ostensiva. E aí sim você é convidado a participar de um grupo de formação de médiums. Né? Não o estudo do livro dos médiuns, essa é a diferença. Kardec coloca, desenvolver um grande número de médiuns. Então estudar a mediunidade é uma coisa, fazer um trabalho para a formação do médiuns é outra. E aqui no caso da formação de médiuns, existem essas restrições para que somente aqueles que manifestem a mediunidade ostensiva possam fazer esse curso. Mas o que Kardec propõe é que qualquer pessoa pode fazer isso. Se você vai ser bem sucedido no seu curso, ou se você vai sofrer uma frustração pelo fato de você não ter essa habilidade, já é uma outra história. Então existe essa possibilidade para que todos possamos participar desses trabalhos. E aqui ele fecha para nós, vejo este curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do Espiritismo e sobre suas consequências. Ou seja, a melhor forma que nós temos de fazer a divulgação do Espiritismo não é apenas fazendo propaganda, mas na verdade a grande importância é nós formarmos cursos, grupos de estudos, para que todos possamos conhecer o Espiritismo de uma forma profunda, e não apenas de uma forma superficial. Né? Então essa é exatamente a ideia que Kardec tinha na época, e é felizmente aquilo que hoje nós fazemos, trabalhar pela unificação, trabalhar pela formação de pessoas propondo cursos, propondo palestras. Kardec não fala de palestras, mas hoje nós temos no Espiritismo quase que uma tradição. Todos os centros espíritas devem ter horário de palestras. Eu, pelo menos, não conheço, né, apesar de não conhecer tantos assim, mas não conheço nenhum centro espírita que não tenha horários de palestras. Então virou para nós quase que uma tradição, virou um hábito. Então palestras, e o que é bastante saudável, se diga de passagem, né? Porque nós pegamos ali um tema, apresentamos esse tema, né, sem que haja um compromisso direto das pessoas com a instituição de frequentar regularmente para acompanhar um curso. Né? Embora nós tenhamos ali palestras que são sequenciais, que trabalhem desenvolvendo determinados temas. O Centro Espírita Leon Denis, por exemplo, nós temos ali todas as segundas-feiras estudos de parábolas de Jesus, o livro Céu e Inferno e o livro dos Médiuns. De quarta-feira, estudo só sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. De quinta-feira, livros de Leon Denis. De sábados, aos sábados, o livro dos Espíritos. Então, sempre na sequência. Embora seja uma vez por semana, sempre na sequência desses trabalhos. Então isso é extremamente produtivo, né, e eficaz também para a difusão do Espiritismo. O próximo tema que Kardec coloca, que é o que a gente vai entrar agora, é exatamente da publicidade. Como trabalharmos com a publicidade da doutrina espírita? Como fazemos a propaganda doutrinária? Né? Então Kardec coloca para nós aqui. Seria dado maior desenvolvimento à revista espírita, seja pela argumentação, seja por uma periodicidade mais frequente. Seria contratado um redator remunerado. Uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro e até aos lugares mais distantes o conhecimento das ideias espíritas. Faria nascer o desejo de aprofundá-los e, multiplicando os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam que ceder diante do ascendente da opinião. Então a divulgação de Kardec na época era revista espírita. Era uma forma de intercâmbio entre os leitores e os trabalhadores, principalmente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Depois poderia também divulgação nos jornais, artigos
sobre determinados temas que o Espiritismo poderia considerar relevante, de levar a público nos jornais de maior circulação. E aqui hoje nós temos, né, graças à evolução da tecnologia, nós tivemos inicialmente o próprio Caibar Schutel, que nós consideramos como sendo o grande desbravador, né, da divulgação do Espiritismo pelos meios de comunicação, onde na cidade de Matão, aqui no interior de São Paulo, nós tínhamos rádios, nós tínhamos jornais, nós tínhamos revistas, nós tínhamos publicação de livros. Então um trabalho sério de radiodifusão e também um trabalho sério de publicações, de editoração. E aí então nós começamos a ter outros meios de comunicação, como o Espiritismo, por exemplo, começando a ser divulgado na televisão, que começou de uma forma muito eficaz lá no Pinga Fogo em 1971, com aquelas duas entrevistas de Chico Xavier, 71 ou 72, eu sempre me confundo as datas, eu acho que é 71. Então, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Então começou ali a televisão. Aí nós tivemos depois a produção de filmes. O primeiro filme realmente espírita que nós tivemos foi o filme Joelma, 23º Andar, baseado naquele livro de Chico Xavier, Somos Seis, né, que tratava ali de 6 vítimas do incêndio do edifício Joelma no início da década de 1970. Depois nós tivemos a novela Viagem, que foi produzida em 2 versões, né, uma versão inicial, depois uma regravação, que todos nós conhecemos. E essa novela Viagem foi baseada num dos livros de Chico Xavier. Né? Então, nós começamos então a aparecer na televisão. E a partir dali depois, revistas e outros periódicos. E aí então entra a grande relevância daquele trabalho que eu tive a oportunidade de fazer, né, que fala sobre o Espiritismo na mídia. Aí nós tivemos desde a revista O Cruzeiro, lá em 1940, na década de 1940. Depois nós tivemos a televisão, depois nós tivemos o rádio, tivemos os jornais, as revistas de grande circulação, né, mais atuais, enfim, né, e programas de auditório, programas isso, programa aquilo, para tudo quanto é lugar. Então hoje, e sem falar na própria internet, né, que facilitou bastante a difusão do espiritismo, né. Então, principalmente, né, Brás, a Globo teve uma simpatia. A gente não sabe exatamente se por acaso... É claro, teve ali uma questão financeira, né, que foi considerável, né, de você fazer uma divulgação de um artigo, de um tema espírita, e isso trazer um grande retorno publicitário e um grande retorno de audiência também para a televisão, mas ao mesmo tempo uma simpatia muito grande com a própria causa. Então a Globo não se transformou numa televisão espírita, mas aproveitou o tema, né, para poder receber os benefícios e ao mesmo tempo divulgar uma ideia com a qual tinha concordância, naturalmente, né? Então por isso nós tivemos esse trabalho, né, de divulgação da publicidade espírita de uma forma bastante eficaz. Então hoje nós temos muitos jornais que nós podemos assinar, nós temos hoje revistas também que nós podemos assinar, temos DVDs, enfim, temos vários materiais que hoje são utilizados para essa divulgação, né? O Décio lembrou aqui, né, que Caibar também falou sobre colônias espirituais, e ele obrou bem antes de Chico Xavier, né, porque o trabalho de Caibar é bem antigo, né? Então, Kardec já propunha, nesse caso, a própria revista espírita como sendo um meio de comunicação. E quando a gente lê partes da revista espírita, ou faz a leitura da própria revista espírita, é interessante nós observarmos que muitos dos artigos que são publicados, muitos dos comentários que Kardec traz para nós, são respostas a cartas de leitores que chegam para ele. Inclusive ele faz referência a muitos centros espíritas que foram abertos ao redor do mundo, né, mais de 160 centros espíritas na época, né, ou melhor, mais de 60 ou 70 países na época, inclusive fazendo uma referência sobre o Brasil, né, recebendo cartas do Brasil, recebendo cartas da Venezuela, e tem outros países da América do Sul também. Então, bem interessante esse trabalho de comunicação, né? E hoje nós temos centralizado a Federação Espírita Brasileira, temos também a própria TVC, né, que é me fugiu qual é a sigla da TVC,
Conselho Espírita Internacional, que foi formado recentemente, que tem televisão, programas de televisão, como é o caso do programa Transição e outros que surgiram, né, mas que infelizmente não tiveram uma vida tão longa assim como nós gostaríamos, né, mas hoje, então, a divulgação em maior escala, como Kardec já propunha naquela época. Depois ele fala para nós aqui sobre as viagens, que é um outro tema também desse projeto que ele tratava, né? Então, 2 ou 3 meses do ano seriam consagrados a viagens para visitar os diferentes centros e lhes imprimir uma boa direção. Esse ponto aqui já é fundamental. Esse é um trabalho que hoje as federativas estão fazendo. Se nós pegarmos, por exemplo, a Federação Espírita de São Paulo, nós temos ali emissários, né, dessa instituição que vão visitar cidades do interior de São Paulo, visitando casas espíritas, fazendo palestras e tudo mais, para que todos possam trabalhar nessa parte da unificação e também na própria orientação dos trabalhos. Porque é muito comum, nós temos um amigo que é presidente da Federação Espírita do Maranhão, nosso amigo Osmir, e ele então faz viagens para aquelas cidades do interior do Maranhão. A gente pode imaginar o tamanho da cidade, né? Uma cidade no interior do Maranhão é menor do que um bairro daqui de São Paulo. Então ele viaja para esses centros espíritas fazendo palestras, fazendo trabalhos de orientação, levando documentação da própria federação para orientar, e ele sempre comenta com a gente das viagens que ele faz, falando sobre as práticas espíritas que acontecem, as práticas mediúnicas que acontecem nessas instituições, nesses centros espíritas dessas pequenas cidades. E ele comenta sempre, ele fala assim, olha, a gente vê as coisas das mais absurdas, das mais bizarras. Da forma como eles trabalham com a mediunidade, da forma como eles trabalham nos trabalhos de cura mesmo, nas atividades de cura, nas atividades sociais. Né, nós temos centros espíritas, por exemplo, que abrem consultórios médicos, centros espíritas que usam práticas esotéricas nas suas atividades, fazem campanha de arrecadação de um modo bastante equivocado, né, tudo por causa de dinheiro, muitas vezes até se envolvendo com política, com patrocínios e tudo mais. Então, ele comenta sobre essas situações que elas são realmente verdadeiras, embora equivocadas, mas são praticadas com a melhor das intenções. Então, na verdade, é a criatividade dos dirigentes que levam as pessoas a esses tipos de atitudes, né? Mas só que elas são equivocadas. Então, como a gente viu, a orientação das federativas é fundamental para que todos possam seguir. Então, regularmente, então ele não viaja de 2 a 3 meses no ano, ele viaja com regularidade, porque as equipes vão se espalhando. Uma equipe vai para tais cidades, outras vão para outras cidades, e assim elas vão se espalhando sempre para poder orientar essas instituições, naturalmente daquelas instituições que são filiadas às federativas. Né? Por exemplo, o Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, ele não é filiado à Federação Espírita Brasileira. Mas nem por isso ele deixa de aproveitar as orientações que acha interessante. Né? É exato, Armando, né? Como cromo, como terapia, apometria e tudo mais. Então, acabam fazendo isso daí durante as reuniões, fazendo tratamento de acupuntura. A gente pensa assim, mas isso aí é errado. Mas é bem intencionado. Porque, de repente, um dirigente, um trabalhador da casa conhece essa prática e acha que pode ser interessante para aplicar durante o trabalho. Só que aí, filhinha, coloca aqui embaixo na área de texto. Então, é aí que acaba entrando exatamente essa situação. Né, de você ter a boa intenção de pôr em prática uma ideia para ajudar os frequentadores da instituição, só que acaba sendo uma mistura equivocada com aquilo que o Espiritismo deve fazer. Então, por isso que as federativas devem estar sempre atentas a essas instituições, né, para que possam seguir da forma mais equilibrada possível, né, os princípios doutrinários, porque a doutrina espírita, na verdade, a função dela é propor para as pessoas um conhecimento do mundo espiritual. É propor para as pessoas uma transformação moral, um conhecimento, e não simplesmente virar um centro de serviços, porque aí você tira o propósito da instituição. Se você quer cura, você pode ir a um hospital, você pode ir a um centro de terapia alternativa, pode fazer o que achar melhor. Então a proposta da doutrina espírita é divulgar a doutrina espírita. Mas a gente fala assim, bom, já que você está todo mundo aqui, então vamos sair daqui do nosso salão, vamos para o outro salão que a gente tem uma outra atividade. Aí a coisa começa a complicar. Deixa eu ver aqui.
deixa eu ver aqui. Armando lembrou aqui também, dessa forma, não dando certo aos que procuram saem difamando a doutrina espírita. Né? Centro espírita é centro espírita, com o ensino dos espíritos, pois a doutrina já dá bastante modo de cura e educação. Esses trabalhos de cura, de passes, que Kardec colocava, ele falava sobre o magnetismo, que era importante. Né? Então, se houver uma separação daquilo que você pode utilizar em termos de prestação de serviço relacionado com o mundo espiritual, porque quando você fala em trabalho de cura, você pensa num trabalho de cura espiritual, não num trabalho de cura físico. Né? Se for físico, você procura então um centro, né? Uma instituição terrena. Então é importante sempre fazer essa divisão. Bom dia, Souza. Bom feriado. Então é importante fazer essa divisão. Então nós temos que ter sempre em mente, né, que os temas doutrinários devem ser transmitidos, as práticas devem ser das mais equilibradas possíveis também, para evitar esse tipo de miscigenação. Então eu posso fazer, nós temos um grupo de tratamento espiritual, um grupo de cura. Esse grupo de cura trabalha paralelamente àquilo que o centro espírita faz. Essa é a diferença de uma coisa para outra. Então nós temos médiuns de cura que trabalham com intercâmbio com o mundo espiritual, que podem prestar serviço para as pessoas. Ótimo, esse grupo de cura trabalha naquele horário, naquele departamento. Agora, quando você fala sobre a atividade de um centro espírita em termos de divulgação doutrinária, as coisas não podem se misturar. É aí que a gente acaba entrando nessa grande confusão. E é por isso que o limite entre aquilo que é permitido em termos de coerência com a doutrina e aquilo que acaba sendo equivocado, também dentro dessa coerência doutrinária, é um limite muito tênue, é uma linha muito fina, é uma linha muito sensível, que ela pode ser ultrapassada de uma hora para outra, de misturar práticas esotéricas, práticas não religiosas e tudo mais. Então, às vezes, a gente tem centros espíritas que acabam se tornando centro de assistência social. Então, você pode trabalhar com assistência social? Pode. Mas a partir do momento em que você tem atividades doutrinárias, então você tem que trabalhar com a divulgação da doutrina espírita. Então por isso que Kardec coloca essas viagens são importantes, para que sempre possam não fiscalizar. O Décio lembrou lá em cima. Eles não vão ao centro espírita fiscalizar como as coisas estão. Na verdade, eles vão para trazer uma orientação para as casas espíritas que desejam receber a orientação da federação. E isso é importante. Então Kardec já fazia isso naquela época e nós também fazemos hoje. É importante manter sempre essa atenção às atividades. Deixa eu ver aqui, né? A Leila colocou, né, aqui eu sou a cara da doutrina, né, e se faço errado, estou prejudicando. É uma responsabilidade que vocês têm, né, Leila? O fato de vocês estarem isolados num país diferente do nosso, o fato de vocês estarem, embora não se admitam dessa forma, mas sejam vistos como representantes do Espiritismo, vocês têm grandes responsabilidades, porque tudo aquilo que vocês falam acaba sendo exatamente aquilo que é doutrinário. Daí então o cuidado que vocês precisam ter. Né? A Miriam lembrou, né, naturalmente já buscamos a solução mais rápida, né? Atende muitas vezes os efeitos, o estudo, a reflexão, né, trata da causa. Né? Pois é. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Né? O Braz lembrou, né, que se houver proibições demais, os espíritos de médicos que quiserem ajudar alguém, né, só vai lhe restar procurar a Umbanda, né, porque quando acaba um recurso da medicina oficial, a pessoa corre mesmo para outros meios. Né? Mas o cuidado é exatamente esse, né, Brás? O centro espírita fazer uma divisão daquilo que é doutrina espírita em termos de estudos e de conhecimento, né, e daquilo que é um tipo de assistência que ela pode prestar junto ao mundo espiritual. Se houver essa separação, ótimo, está tudo dentro do equilíbrio. Agora, se nós fizermos uma mistura, aí complica tudo. Aí você vai achar exatamente aquilo que eu sempre falo. Né? Nós já fizemos um estudo que se você, por exemplo, começar a fazer uma pesquisa e se perguntar... Bom dia, pessoal. Né? E se perguntar, por exemplo, o que é o Espiritismo para você? Você vai na rua, né, e pergunta para as pessoas, o que é o Centro Espírita para você? Ele vai dizer assim, é aquilo que o Chico Xavier fazia. Ou então assim, é aquilo que o Dr. Fritz fazia. É aquilo que tal pessoa fazia. Então, na verdade, o Espiritismo ele começa a ser conhecido por práticas. E não pelo seu conteúdo, pela sua essência.
Então as pessoas, cada um conhece a doutrina espírita por aquilo que teve de experiência com ela. Né? Então nós tivemos alguém que recebeu uma psicografia, alguém que fez uma cirurgia espiritual, alguém que ouviu falar sobre fenômenos mediúnicos, outros que ouviram falar sobre pinturas mediúnicas. Aí todo mundo diz assim, o espiritismo é cura, o espiritismo é fenômeno, o espiritismo é psicografia. Na verdade isso não é espiritismo. Por isso então os centros espíritas têm que estar bastante atentos a isso, de divulgar a doutrina espírita verdadeira, e não utilizar atividades para divulgar a doutrina espírita. A Miri lembrou de uma estatística, né, que mostrou aqui, feita pela Universidade de São Paulo, que mostrou exatamente isso. As pessoas estão frequentando muito mais centros espíritas em busca de cura do que hospitais. Ou seja, as curas espirituais, vamos dizer assim, acabaram se tornando parte da medicina alternativa também. E isso não é espiritismo. Isso é um trabalho feito com os espíritos. Mesma coisa, né? O Décio lembrou, né, que Umbanda não é espiritismo, pratica sim o mediunismo, que é um dos atributos do espiritismo, né? Exatamente a mesma coisa. Vamos em frente. Kardec continua. Se os recursos o permitissem, seria instituído um fundo para reembolsar um certo número de viagens de missionários esclarecidos e talentosos que seriam encarregados de espalhar a doutrina espírita. Né? Olha só o trabalho, por exemplo, que o próprio Divaldo Franco faz, de viajar não apenas aqui pelo Brasil, mas viajar pelo mundo também. Já viajou não sei quantos países, né, em que a doutrina foi traduzida em vários idiomas, através de intérpretes, atendendo a grupos, principalmente a grupos de brasileiros, que formaram essas instituições nos locais onde vivem, participavam dessas palestras. E essas, a gente lembra sempre que essas palestras são pagas pelas próprias instituições. Então esse fundo que Kardec fala, esteve em Munique, né? Legal, Silvia, estava na Alemanha então. Então, esse fundo que Kardec fala é exatamente isso, para que possa haver a possibilidade de um deslocamento possível, acessível para esses palestrantes, para que possam levar esse conhecimento. Então hoje você manda um e-mail, telefona, entra em contato com um palestrante de renome, marca, agenda com ele uma palestra no seu centro espírita e naturalmente essa viagem, esse deslocamento do palestrante, né, a sua hospedagem, a sua alimentação e tudo mais, fica por conta da própria instituição, porque o palestrante não tem conta de bancar isso sozinho. Então acaba tendo essa facilidade, né, acaba virando se tornou uma tradição para nós dos congressos que são feitos hoje. Então essas viagens são fundamentais para que possamos ter não apenas conhecimento com essas personalidades que acabam divulgando o espiritismo, mas também para as próprias instituições levarem esse conhecimento para outros locais. Então está aí também outra prática que na atualidade vem sendo feita com muito sucesso e que Kardec já recomendava naquela época. E continua. Uma organização completa e a assistência de auxiliares remunerados com os quais eu pudesse contar, libertando-me de uma imensidade de ocupações e de preocupações materiais, me deixariam o lazer necessário para ativar os trabalhos que me restam a fazer, e aos quais o estado atual das coisas não me permite que consagre tão assiduamente quanto seria possível, por falta de tempo material e por não serem suficientes as forças físicas. Então Kardec começa a colocar que se por acaso pudéssemos contratar pessoas para trabalhar lá na sociedade parisiense, né, em vez de ficar somente voluntários trabalhando, mas funcionários contratados, permitia, no caso dele, Kardec, viajar com mais frequência, com esses fundos que foram feitos, essas reservas que foram acumuladas, para que pudessem fazer. E aí então a gente faz a recomendação nas revistas espíritas, nas edições da Revista Espírita, nós temos relatos das viagens de Kardec. E a Federação Espírita Brasileira, então, fez uma compilação, né, acabou fazendo uma seleção dessas viagens, para que todos nós tivéssemos conhecimento. Por isso, então, o livro que foi publicado, que é um livro excelente, eu recomendo para vocês, Viagem Espírita de 1862 e Outras Viagens. Esse é o título desse livro, com essa coletânea dos relatos, dos diários de Kardec das viagens que ele fazia.
aos arredores da França, né, e também, né, assim, ao redor da França, e também ali próximos, nos países próximos, como Bélgica e tudo mais, né? Então, porque, Nando, esse livro, ele só é uma coletânea. Todos os textos que estão no livro são publicados na Revista Espírita. E aí então tiveram a ideia de fazer uma coletânea de tudo aquilo que Kardec fez nas suas viagens para a gente compreender. E ali então tem o relato que ele faz, os comentários, tem as próprias palestras que ele proferiu nesses locais, né, porque são todas escritas, né? Então publicaram. Então é um livro muito legal de se ler, muito gostoso também. E a gente vê exatamente o mais interessante de tudo, como a gente tem falado essa semana, nessa parte de humanização de Kardec, que a gente já viu isso sobre as práticas de caridade que ele fazia, viu um pouco da história, do sofrimento dele. E nessas viagens, nas suas palestras, é uma tradução daquilo que ele escrevia para falar para as pessoas. Então a gente lê uma palestra de Kardec, dá a impressão de que você está sentado no auditório ouvindo ele falar. É muito legal esse livro, né? E a Andréa lembrou, né, as viagens naquela época eram bem mais longas, né? Sim, era feita de carruagem, eram feitas de trem, de navio, não era coisa assim de você pegar o avião aqui e desembarcar ali, não. Ali a coisa demorava, eram viagens longas. O Brás colocou na seriedade que aquela comunidade recebia de Kardec, era lindo, sim. Kardec, quando chegava, ele era recebido com grande respeito. E continua para nós. Se nunca tivesse sido reservado realizar esse projeto, em cuja execução seria preciso ter a mesma prudência que tive no passado, é indubitável que alguns anos bastariam para fazer com que a doutrina espírita avançasse alguns séculos. Né? Então, tivesse a oportunidade de colocar em prática isso com mais eficiência, certamente teríamos ali, né, um resultado muito mais rápido. Né? Mas, felizmente, isso vem sendo feito para nós. Nesses congressos mundiais que são realizados hoje, nós tivemos o último que foi em Cartagena, né, na Colômbia. Nós tivemos o anterior que foi em Portugal, depois nós tivemos o anterior que foi na França, né, nós tivemos amigos na Nosso Sul. Nós tivemos amigos que foram para esses congressos também, teve um em Cuba recentemente. Também o último congresso foi lá. Né? Então, assim, vários países da América Latina, da Europa, outros congressos realizados na Ásia. Né? Na Ásia com menos frequência porque tem menos adeptos, né? Mas na Europa e América Latina de um modo geral seriam as duas regiões de maior frequência desses congressos. Né? O próximo que vai ser... Deixa eu lembrar onde vai ser o próximo. O próximo vai ser em Portugal, se eu não me engano. Eu acho que vai ser em Portugal. Teve na França, depois na Colômbia, depois em Cuba, e agora vai ser em Portugal o próximo. Né? Então quem estiver interessado em viajar para Portugal para participar de um congresso, teremos ali, né, os nossos palestrantes portugueses, convidados naturalmente, e muitos brasileiros que estarão sempre por lá. O Décio lembrou, né, que pelo fato de Kardec cobrar pelas vendas, assinatura e distribuição das revistas, já era muito criticado à época, era fundo de recurso, né? Era um grande desafio, né, Décio, porque você não contar com doações, né, e você tem legal, Silvio, bacana também. Então, você não contar com doações, mas você sabe ter a capacidade de gerar os próprios recursos, esse é um grande desafio que nós temos. Aliás, é algo assim bastante que é curioso também, né, muitas coisas curiosas hoje, que é bastante curioso também. Nós temos ali instituições que promovem almoços, ou almoços, né? Então, nesses almoços, é a noite da pizza, aí de repente fala sobre almoço que é o domingo da feijoada. Aí mostra assim aquela cumbuca de feijoada, e a gente fica assim até naquela... Porque existe um certo receio, principalmente dentro das instituições espíritas, de promover o consumo de carne. Né? No Leon Denis tem a cantina, onde você pode comer salgadinhos, em que você come tudo vegetariano. É carne de soja, é de queijo, etc, etc. Né? Então, o almoço que você come também é todo vegetariano, mas isso não te impede de comer fora de lá. E aí quando você vê uma promoção para arrecadação de fundos de uma grande feijoada, aí é algo assim que não nos cabe fazer crítica, mas é assim engraçado, porque fica as pessoas parecem que não conseguem comer direito nesse local, né? Em que você vai comer, mas você se sente mal de comer feijoada lá dentro.
Lá fora você pode comer, mas dentro do centro acaba ficando uma coisa assim, né? Então, só carne de soja também, né? Que eu não curto muito não, viu, André? Eu já comi, assim, um refogadinho de carne de soja, assim, aquela coisa desceu rasgando. Eu tomava mais refrigerante para empurrar do que para comer. Não foi muito bem, não. Então a gente tem todos esses trabalhos que são feitos hoje, que são métodos, né? E é aí que a gente entra também naquela questão de que quais são as atividades corretas para se fazer um trabalho de arrecadação. Aí já começa a entrar naquela parte de bingos, naquela parte de sorteios, né? Então a parte de jogos, que já é algo bastante complicado. Né? Então os espíritos mesmos já fizeram críticas a esse respeito, né? Que quando você promove jogos de azar para você arrecadar dinheiro, é algo que deve ser evitado. Mas que você faça campanha de vendas, né? A Vaninha mesmo trabalhou nesse final de semana num bazar de venda de produtos que foram doados, que também é um método correto, porque você não tem nada ali, você compra aquilo que você quer. Né? Pois é, Décio, mas mesmo assim você precisa, mas você não é escravo, né? Então a gente tem aquele debate, né? Eu sou carnívoro inveterado, né? Mas sempre que possível você puder evitar, para evitar esse tipo de sacrifício, ótimo, né? O Brás colocou, né, tem um restaurante vegetariano em Taguatinga, que pertence a uma igreja batista que é lotado de espíritas, eles acham bom. Pois é, se você oferece, ótimo, né? Se não, feijoada de verduras e legumes, Angelina, não me convida para isso, eu não sei se eu tenho coragem de comer não. Mas vou experimentar, prometo. Né? Então não é o que entra, né, e sim o que sai da boca. Pois é, esse é um problema, né? Mas vamos lá, são propostas que nós temos. O que a gente está falando agora, pessoal, são situações do dia a dia. São situações que fazem parte do nosso cotidiano. De você, assim, você precisa de arrecadação para poder trabalhar, né, e da mesma forma também prover todas as atividades de uma instituição. Então você tem os associados que fazem doações, como Kardec colocava, você se lembra do estatuto que nós lemos lá no livro dos médiuns, em que Kardec falava de uma mensalidade anual dos associados, ele falava sobre esses fundos, ele falava sobre o dinheiro que era arrecadado com a revista espírita. Né? Então hoje nós temos assim a nossa criatividade nos permitindo promover esses eventos ou ter essas atividades que geram esses recursos, como livraria dentro das instituições, vendas de CDs, enfim, tudo aquilo que é promocional. Mas aí a gente entra naquele cuidado, né? O que você faz exatamente de você estimular viciações, como é o caso de jogos. Tem pessoas que são viciadas em jogos de azar e perdem muito por isso, provocam psicopatologias, acabam causando transtornos familiares, transtornos profissionais, financeiros, desculpem, e tudo mais. Então, no caso disso, né, de promover essas atividades, já é algo que deve ser evitado. Naturalmente a gente fala, não é algo que é proibido, a doutrina espírita não traz proibição. Mas por que deve ser evitado? Exatamente por causa dessas consequências morais dessas atividades. Se eu sou, por exemplo, um dirigente de um centro espírita, eu não sei se eu concordaria em promover uma feijoada na instituição. Exatamente porque a gente tem que pensar sempre naquela ideia, né, de sacrifício dos animais e coisa e tal. Então eu proporia uma outra ideia. Mas ao mesmo tempo eu também não condeno uma instituição, porque cada um promove aquilo que está de acordo com suas condições. E a gente vê que todo esse dinheiro, filhinha, por favor, todo esse dinheiro que vem sendo arrecadado, o que Kardec coloca é exatamente em prol da própria manutenção dos trabalhos da atividade, já que existem os aluguéis, existem os funcionários, existem a compra do material que deve ser utilizado. Né, existe a compra do material que deve ser utilizado e também, como Kardec coloca, um fundo para que façam essas viagens. Mas a gente tem que ter o cuidado de não comercializar a doutrina espírita, como muitas vezes a gente vê em congressos que são feitos, que cobram os olhos da cara, tornando quase que seletiva a coisa. Quer dizer, só quem tem dinheiro pode participar e quem não tem dinheiro não tem uma reserva de meia entrada, uma reserva de doações para quem pode participar. Esse é um problema, né? A Tatiana colocou, né? Nossa casa espírita é pequena, né? Está com problemas na estrutura, paredes rachando, piso cedendo, enfim, né? Começamos a fazer feijoada para vender, mas não é servida na casa, né? Estamos também fazendo sorteios de brindes, né? E são recursos que as pessoas têm. São recursos que a gente precisa prover para poder fazer com que haja manutenção da instituição. Então, na verdade, o que entra nesse caso é exatamente ali o bom senso.
O que nós estamos fazendo? Nós recebemos de benefício, mas nós estamos levando algum prejuízo para alguém? E aí já entra naquela parte de coerência. Então cada um trabalha de um jeito próprio, né? Então tudo aquilo que é feito, primeiro com a sinceridade, com a motivação sincera, né? De ter esse recurso para poder manter aquilo que é feito. Né? De fazer campanhas de doações, de solicitar as pessoas, de pedir associados, de promover eventos e tudo mais. Né? Então fazer isso é algo lógico. Agora importante, não comercializar. Então primeiro vem a real intenção. O segundo, o bom senso, de sempre fazer com que um evento, uma atividade, seja coerente com aquilo que a gente fala. Porque você vai numa palestra, aí nós falamos sobre atividades maravilhosas, atividades lindas, de respeito para cá, respeito para lá. E na prática a coisa acaba sendo diferente. Então essa coerência moral, essa coerência com o Evangelho é mais importante. Porque tudo aquilo que nós fazemos na instituição, ela é sustentada pelo Evangelho, pelos ensinamentos cristãos. Já falamos, não por uma questão de religiosidade, de uma imposição religiosa, mas de uma coerência. Então, tudo deve ser feito dessa forma. Se nós trabalhamos contra os vícios, vamos fazer com que as nossas atividades não estimulem vícios de outra ordem. Né? Então isso faz com que se mantenha. E a gente vê que Kardec também tinha essa preocupação. O dinheiro era fundamental. Nós vivemos no mundo material. Consequentemente, você precisa, e como Jesus colocou, né, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Mas aquilo que vai para Deus e aquilo que vai para César deve ter coerência. Nós não vivemos em dois mundos separados. É o mesmo mundo, só que com posturas diferentes em cada um, e que essas posturas devem ser coerentes. O Brás colocou, né, para sustentar um lar de criança com 90 crianças, fizemos uma festa de barracas por 12 anos, né, e que façam também, continuem fazendo, né, Brás? Que durem mais 12 anos, então. A Isis lembrou, né, que em Belém houve um congresso que fora cobrado R$100 por cabeça. Nem participei porque não achei isso legal, né? Muitos indivíduos querendo participar se puder. E se eu fosse, por exemplo, num congresso, batesse na porta e falava assim, escuta, olha, eu estou com um problema financeiro, eu não tenho dinheiro, mas eu posso participar? Aí eles vão dizer, sinto muito, só se você comprar. Aí, ou seja, eu estou sendo barrado de entrar num ambiente onde eu vou ouvir palavras do Evangelho. Percebem como isso é complicado, como é delicado isso? Então a gente vê situações em todos os locais. Como a gente vai lidar com isso? A gente reserva uma parte para doações, faz um sorteio. Olha, nós vamos sortear tantos ingressos e tal. Porque é caro também você promover um evento como esse. Você tem que reservar um auditório, você tem que ter funcionários, reservar a parte de sons. Isso não é nada doado. Isso custa caro. Né? E como é que a gente vai lidar? Aí então vem a solução. A Angelina colocou, né, vai acontecer um evento espírita em Pernambuco, que o valor cobrado é de R$300, né? Imagina. Né? R$300 é quase uma compra de mercado de uma família durante um mês. Então é muita coisa. Pagar as passagens dos palestrantes, tudo isso deve ser levado em consideração. Só que ao mesmo tempo, como a gente já falou sobre isso, nós não devemos comercializar o espiritismo. Nós devemos utilizar sempre esse bom senso. Vamos em frente. A gente vê que esse debate é grande, né? Porque a gente não tem uma coisa assim dizendo, olha, esse está certo, esse está errado. Tudo tem uma parte certa, tudo tem uma parte errada. Então a gente sempre coloquemos como referência o Evangelho e vamos trabalhar. Ali é a melhor forma de você errar menos possível, porque não errar é impossível num mundo como esse. Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades de compreensão, temos as nossas restrições, mas quanto menos a gente errar, né, com a certeza de que está tentando fazer certo, é melhor. E é assim que deve seguir. Vamos lá. Bom, acabamos por aqui então essa parte, pessoal, que trata do projeto de 1868, projeto 1868. Façam a leitura depois direitinho, vocês que fazem parte de dirigência de casas espíritas, vocês que fazem parte de trabalhadores de uma instituição e podem trocar ideias, né, sobre o funcionamento da casa, vejam exatamente aquilo que Kardec propunha com relação ao estabelecimento do local, com relação ao tipo de estudo que deve ser promovido, a forma de divulgação da doutrina espírita, as viagens que podem ser feitas para a divulgação do Evangelho, e mais aquilo que hoje nós temos os recursos que na época não tinha. Então, lendo isso, explicando direitinho, a gente certamente vai ter bom resultado. Né? O dinheiro em nossa doutrina é muito salutar e bem-vindo. Né? O problema está na forma errônea de que ele utilizamos, como em qualquer local, né, Décio?
Se nós pegarmos, por exemplo, as doações que são feitas com os dízimos, as doações que são feitas para a Igreja Católica e tudo mais, é a mesma coisa. Algumas vezes é uma imposição, uma interpretação que fazem do Evangelho, mas o dinheiro que chega é muito, muito bem-vindo. Falei para vocês que eu fazia parte, há 20 e tantos anos, da Igreja Metodista. Eu era jovem ainda, tinha ali meus 20, 21 anos, fazia parte da Igreja Metodista, e a igreja era sustentada com funcionários, com a parte de construção, pelos dízimos que a igreja pagava. Só que ao mesmo tempo era meio constrangedor, porque se você não pagava, o teu nome aparecia no mural. Então toda vez que você entrava na igreja, você dava de cara com aquele quadro, pintado aqueles que deram o dízimo e não pintado aqueles que não deram. E na época de vacas magras, você não dava aquele bendito envelope, seu nome ficava ali marcado, era uma coisa constrangedora. Então, assim, todo o dinheiro que chega, ele é bem-vindo. Claro que nós falamos daquilo que é feito do modo certo, não das picaretagens que a gente vê por aí. Né? Então, o dinheiro chega. Já não é mais o uso por ostentação, já não é mais o uso para benefício pessoal. Tudo aquilo que é bem direcionado, sem dúvida nenhuma, é merecedor. Né? A Silvia colocou, né, quantos que teriam condições de sobra para pagar o que querem, né, tudo grátis, pois é, querem tudo grátis, né? Então esse é um problema também que a gente vê. Bom, vamos para um outro capítulo agora, pessoal, virando a nossa página, dando aquela chacoalhada na cabeça para mudar de assunto. Kardec agora ele traz para nós um outro tema interessante que a gente vai começar a falar agora rapidinho, e depois a gente deixa para continuar no nosso próximo encontro. Deixa eu ver o tamanho desse texto aqui. É um texto que dá para a gente ver a primeira parte. Esse novo capítulo, ele trata o seguinte, constituição do Espiritismo. E quando se fala em constituição do Espiritismo, quer dizer a forma que nós vamos, então, estabelecer o Espiritismo como sendo uma doutrina que ela é organizada, e não simplesmente ideias que são soltas. E ele coloca para nós aqui, exposição de motivos. Numa nota de rodapé da Constituição do Espiritismo, nós temos o seguinte: a Constituição do Espiritismo foi inserida por Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro de 1868, porém sem os comentários que lhe acrescentou antes de morrer, e que nós reproduzimos textualmente. A morte corporal o deteve quando ele se preparava para traçar os princípios fundamentais da doutrina espírita reconhecidos como verdades incontestáveis. Olha o nome do livro, ó. Princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades incontestáveis. O que nossos leitores lamentarão como nós, pois eles teriam completado sua constituição, com o auxílio de apreciações lógicas e judiciosas. É o último manuscrito do mestre e nós o lemos com respeito. Então, esse daqui, né, faz parte do livro que ele ia ler. Então, Constituição do Espiritismo, exposição de motivos. Item número 1. Considerações preliminares. O Espiritismo teve, como todas as coisas, seu período de gestação, e até que todas as questões principais e acessórias que a ele se ligam tenham sido resolvidas, ele só pôde dar resultados incompletos. Pôde-se lhe entrever o objetivo, pressentir as consequências, mas apenas de uma forma vaga. Da incerteza sobre os pontos ainda não determinados, deviam forçosamente nascer divergências sobre a maneira de os considerar. A unificação só podia ser a obra do tempo. Ela se fez gradualmente à medida que os princípios se foram elucidando. Apenas quando a doutrina tiver abarcado todas as partes que ela comporta, formará um todo harmonioso, e só então se poderá julgar o que é verdadeiramente o Espiritismo. Esse primeiro parágrafo de Kardec aqui, ele é para nós de extrema importância. Porque a gente insiste muito dizendo assim que o que Kardec disse é lei. Só que ele, como ele mesmo coloca, muitos pontos não foram elucidados. E, consequentemente, só viria a unificação através do tempo. Aquilo que foi feito, né, que se fez e que se fará gradualmente à medida que os princípios se foram elucidando e se forem também elucidando. Então hoje nós temos muitos temas que não são claramente definidos e que gera dentro do meio espírita grandes divergências, e divergências às vezes bastante agressivas.
de temas que normalmente a gente fala aqui no nosso estudo, comenta sobre os temas, mas não fecha o assunto, porque obviamente ele não se encontra fechado, mas ele começa dizendo exatamente isso. Ele teve o período de gestação, teve o período de amadurecimento, e nós vemos que Allan Kardec viveu o Espiritismo, propriamente dito, durante 12 anos. Se em 12 anos ele conseguiu trazer o que ele trouxe, né, isso não significa que ele conseguiu abordar todos os temas. Ele não conseguiu definir tudo aquilo que o Espiritismo ainda vai trazer para nós. Nós estamos há 157 anos, deixa eu ver, 157 não, deixa eu ver, foi 157 anos. Nós estamos há 157 anos de lançamento do Livro dos Espíritos e até hoje nós temos dúvidas sobre alguns pontos. E por que isso tudo? Porque é óbvio, porque é um assunto que ele vai se dissolvendo, né? As dúvidas vão se dissolvendo gradualmente, elas vão se dissolvendo como através dos resultados das pesquisas, dos estudos que estão sendo desenvolvidos e que ainda vão se desenvolver. Então, se nós tivermos em mente exatamente isso, que a doutrina espírita não tem ainda as suas bases absolutamente completas, a gente vai conseguir lidar ela de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais tranquila. Porque a gente estuda aquilo que é certeza e pesquisa e aprende gradualmente aquilo que ainda não é fechado. Se nós trouxermos aquela ideia que o Espiritismo está fechado, que o Espiritismo é só aquilo e pronto, certamente a gente vai sofrer muitos conflitos por causa disso. Porque não adianta a gente pensar que ela foi completa porque nós sabemos que não era, assim como o próprio Kardec já falava sobre isso também. Então aquilo que está definido, ótimo. Aquilo que ainda é duvidoso, deixemos aquilo suspenso, porque certamente não é um tema capital. Não é um tema que vai fazer com que o Espiritismo mude radicalmente de rumo. Aquilo que é básico, aqueles que são os pilares do Espiritismo, já estão definidos. E aquilo que é pesquisa virá gradualmente. Então é isso que Kardec fala para nós. Tem o período de gestação, tem o período da infância, tem o período da adolescência, da juventude, da maturidade, da velhice, e assim vai. Então nós estamos numa fase ainda de adaptação. Basta a gente lembrar, como eu sempre falo para vocês, que por quase 2000 anos nós tivemos uma doutrina nova que nascia. E até hoje nós temos divergências. 2 milênios depois nós ainda temos divergência. O Espiritismo tem 1,5 séculos. Então de 20 séculos, nós estamos no primeiro, no 1,5. Imaginemos qual é o caminho que ainda vem por aí. Agora, se nós nos dedicarmos aos estudos com mais afinco, não vivemos os seus dogmas, não vivemos os seus conflitos, né, as histórias tristes que foram registradas na humanidade por causa de um fanatismo, por causa de um equívoco, certamente nós teremos passos muito mais sólidos para poder avançar. Então é aí que Kardec começa dizendo para nós. E continua aqui, vamos em frente. Diz assim, vamos lá. Enquanto o Espiritismo não passava de uma opinião filosófica, não podia haver entre os adeptos senão a simpatia natural produzida pela comunhão das ideias, mas nenhum laço sério poderia existir por falta de um programa claramente definido. Tal é, evidentemente, a causa principal de pouca coesão e da pouca estabilidade dos grupos e sociedades que se formaram. Por essa razão, temos constantemente e com todas as nossas forças desviado os espíritas de fundarem prematuramente qualquer instituição especial apoiada na doutrina, antes que ela estivesse assentada sobre bases sólidas. Isso teria sido expor-se a fracassos inevitáveis, cujo efeito teria sido desastroso pela impressão que teriam produzido no público e pelo desencorajamento que resultaria para os adeptos. Estes fracassos teriam, talvez, retardado de 1 século o progresso definitivo da doutrina, a cuja impotência ter-se-ia imputado a um insucesso que na realidade teria sido apenas o resultado da imprevidência. Por não saberem esperar para chegarem no ponto exato,
os mais apressados e os impacientes em todos os tempos comprometeram as melhores causas. Aqui uma observação da tradução. Ver para melhores desenvolvimentos sobre a questão das instituições espíritas. A Revista Espírita de julho de 1866. Uma recomendação aqui para nós. Então, a precipitação em querer fazer algo, né, fechado em cima de uma base ainda indefinida, essa precipitação certamente é ali o resultado, infelizmente, né, do fracasso de muitos desses grupos e instituições que se formaram. Hoje, felizmente, apesar da doutrina espírita ser ainda muito jovem, nesses seus 150 e poucos anos, nós já temos uma base muito diferente daquela que o cristianismo viveu. Se ele demorou ali 4 séculos para formar a primeira instituição, a doutrina espírita, no seu ano seguinte, no seu primeiro ano, já tinha fundado o seu primeiro centro espírita, sustentado em bases bastante sólidas, ou seja, foi aprendendo com as experiências, né, e fracassos de outras filosofias que infelizmente não deram certo por causa daqueles que tentavam sustentá-la. Continua. Não se deve pedir às coisas senão o que elas podem dar, à medida que estejam em estado de produzir. Não se pode exigir de uma criança o que se pode esperar de um adulto, nem de uma jovem árvore que acaba de ser plantada, o que ela produzirá quando estiver com toda a sua força. O espiritismo, em via de elaboração, só podia dar resultados individuais. Os resultados coletivos e gerais serão fruto do espiritismo completo, que sucessivamente se desenvolverá. Embora o espiritismo ainda não tenha dito sua última palavra sobre todos os pontos, aproxima-se do seu complemento. E chegou o momento de lhe dar uma base forte e durável, suscetível, entretanto, de receber todos os desenvolvimentos que comportarão as circunstâncias ulteriores, ou seja, as novidades que virão depois. E que dê toda a segurança àqueles que se perguntam quem tomará as rédeas depois que ele dirigiu os primeiros passos. A doutrina é, sem dúvida, imperecível, porque repousa sob leis da natureza, e que, melhor do que qualquer outra, responde às legítimas aspirações do homem. Entretanto, sua difusão e sua instalação definitiva podem ser adiantadas ou retardadas pelas circunstâncias, algumas das quais estão subordinadas à marcha geral das coisas, outras, porém, são inerentes à própria doutrina, à sua constituição, à sua organização. Aqui o detalhe, que é fundamental de ser observado, é que Kardec fazia uma previsão sobre o futuro da doutrina espírita, talvez sem imaginar que ela morreria na França. Nós conversamos sobre isso há umas 2, 3 semanas, quando nós falamos que o espiritismo na França simplesmente desapareceu naquele período. E aí nós começamos então a analisar as causas. Quais foram as causas que levaram o espiritismo a desaparecer daquele país que foi o berço, né, da sua fundação? Nós lembramos que a França, no final do século XIX, viveu conflitos bastante sérios, de guerras com seus vizinhos. Pouco tempo depois, em 1914 até 1918, nós tivemos a Primeira Grande Guerra, né, ou a chamada Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, que acabou também provocando prejuízos enormes, uma destruição, não apenas material, mas uma destruição moral, uma destruição institucional naquele país. E aí, então, nesse caso, a grande preocupação que aqueles países tinham era sobreviver, era reconstruir. E não ficar preocupado com novas filosofias que estavam surgindo. Foi aí, então, que a gente começa, mais uma vez, a especular a mobilização do plano espiritual em fazer com que a doutrina espírita migrasse para um local onde fosse fértil. E aí nós tivemos aquela quantidade enorme de brasileiros que viajavam para a Europa para poder estudar, para poder trabalhar e tudo mais, e traziam na sua bagagem, tanto na sua bagagem material, obras que eram importantes de serem conhecidas aqui no Brasil, como na sua bagagem intelectual e moral do conhecimento que adquiriam na França, trazendo para cá, encontrando no Brasil um campo extremamente fértil para a proliferação da doutrina espírita, que foi o que aconteceu. Hoje, quando se fala em espiritismo, quando se fala nos grandes médiuns, o Brasil é uma referência mundial.
sendo que começou na França. E Kardec já tinha essa preocupação de falar que a doutrina espírita é imperecível, ou seja, a partir do momento em que ela se sustenta sobre bases sólidas, ela não tem por que morrer, a não ser pelos próprios divulgadores e pelas circunstâncias que podem atrasar a sua marcha. Vamos ler esse último parágrafo. A doutrina é imperecível, sem dúvida, porque ela repousa sobre as leis da natureza, e que melhor que qualquer outra responde às legítimas aspirações do homem. Entretanto, sua difusão e sua instalação definitiva podem ser avançadas ou retardadas pelas circunstâncias, das quais algumas estão subordinadas à marcha geral das coisas, mas outras são inerentes à própria doutrina e à sua constituição e à sua organização. Então nós temos aqui o orgulho de vivermos num país, ou de termos contato com um país, que conseguiu oferecer esse campo fértil em que essas sementes foram lançadas. Porque a gente lembra que a doutrina espírita, naquela época, ela viajou para a Alemanha, ela viajou para a França, para a Alemanha, viajou para a Bélgica, viajou para outros países próximos da França, e nós não ouvimos falar em doutrina espírita nesses locais, a não ser que brasileiros estejam envolvidos. Se você fala de uma instituição espírita na Alemanha, você pode procurar que você vai encontrar brasileiro metido lá dentro. Se você for para a Itália, você vai encontrar brasileiro lá também. Onde quer que você vá, você tem brasileiro. Ou seja, o Brasil ofereceu um terreno, a semente foi lançada, as raízes se aprofundaram e se fortaleceram, e agora gera frutos para todas as partes do mundo. É o orgulho que nós podemos hoje trazer. Né? Olha, conhecer Kardec, Brás, pessoalmente eu acho que não. Mas eu também já vi muita coisa que Dom Pedro, né, teve conhecimento de doutrina espírita também muito forte. Estudou, leu os livros e tudo mais. Né? Então isso é realmente algo muito positivo para nós. Então a gente começa a fazer uma análise histórica da doutrina espírita de ver exatamente como as coisas funcionaram. De imaginar assim, como o próprio cristianismo, que nasceu no Oriente Médio. Jesus nasceu ali, Jesus viveu naquele local, Jesus desencarnou naquele local, lançou a sua filosofia e ela veio proliferar a partir da Itália, onde o Vaticano foi fundado e a sede da Igreja Católica. Depois na França nasceu o Espiritismo. Pouco tempo depois ela migrou para o Brasil. Olha só que interessante como as coisas vão se naturalmente se movendo de uma região para outra pela própria força das circunstâncias. Então essa é a parte bacana de conhecer a história da doutrina. O Décio colocou inicialmente o fenômeno, depois os estudos dos mesmos e posteriormente a aplicação, né, da parte moral decorrente das duas primeiras vertentes. Né? Foi aí que na França pereceu a nossa doutrina. E como a gente viu, né, o Décio, era natural que isso acontecesse, né? Se por acaso o Brasil tivesse passado por uma situação semelhante, de uma turbulência, de uma convulsão social daquelas proporções, a Primeira Guerra foi algo terrível que aconteceu na França. Né? Foi assim, ela foi quase que o ponto central do que aconteceu na Europa. Então, centros espíritas, publicações, pessoas, tudo isso foi passando, né? Foi sendo deixado para trás por causa desses conflitos e né, o Leon Denis vivia nessa época ainda, inclusive ele escreveu, beijo Sul, inclusive ele escreveu, né, o Espiritismo e a Guerra, falando sobre aquele período de guerras que a França viveu. Né, então dá para a gente conhecer um pouquinho mais. Mas após a sua desencarnação, ali depois da Primeira Guerra Mundial, acabou, infelizmente, perecendo, porque depois, né, como se não bastasse a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial, que também provocou grandes prejuízos na França. Mas aí, nessa época, a doutrina espírita já começava a ser lançada aqui no Brasil, através do Chico Xavier e de outros grandes divulgadores também. Foi aí que o espiritismo se estabeleceu definitivamente aqui. Será que a França hoje está à altura de receber a doutrina de volta? Olha, Brás, depende do aspecto que você trata. Se você falar intelectualmente, sem dúvida nenhuma, mas a disposição para mudar a sua visão. Nós tivemos, como eu falei para vocês, para a gente fechar, pessoal, tá? Eu falei para vocês que nós tivemos na França, em Paris, em 2004, o Congresso Espírita Internacional, o quarto Congresso Espírita Internacional, que foi transmitido aqui pelo Pautalk e tudo mais, a gente teve a oportunidade de acompanhar naquela época.
E isso já são 10 anos, né? Nossa, 10 anos já. Então, naquele período, quando teve o Congresso, nós tivemos ali, Leon Denis manifestou-se, trazendo uma psicografia através do Divaldo Franco no final do Congresso. Nós tivemos ali outras manifestações importantes, como o Dr. Bezerra de Menezes também se comunicou, mas o detalhe era que 70% dos participantes daquele congresso era de brasileiros que ou moravam na França, né, que moravam na França, ou eram brasileiros que foram daqui para lá. Palestrantes brasileiros eram a grande maioria. Então a gente vê assim que na França foi feito esse congresso como uma homenagem, né, do nascimento de Allan Kardec, que era o centenário de Kardec, né? Kardec nasceu em 1804 e em 2004 estava se comemorando os 200 anos do nascimento de Kardec. Então foi feito lá aquele congresso mundial na França e de lá para cá a gente se pergunta quais foram os frutos que foram colhidos a partir dali. Quase nenhum. A França ficava assim, né? Os franceses ficavam assim, mas o que essa gente está fazendo aqui no nosso país? Que congresso é esse? Do que eles estão falando? Então nós fomos fazer a nossa festa na casa dos outros, sem que os outros sequer soubessem do que estava acontecendo. Então intelectualmente sim, a disposição espiritual para isso provavelmente não, né? Então, infelizmente, a gente não vê. Mas os nossos brasileiros que estão lá, junto com franceses que abraçam também essa causa, estão ali perseverando para que ela continue crescendo como uma filosofia. Não para a gente ganhar terreno, mas para que a doutrina seja conhecida e sensibilize as pessoas dessa realidade que, infelizmente, se encontra bastante obscurecida ainda pela visão dogmática do mundo espiritual. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Acabou já, passamos 4 minutos. Lembrando mais uma vez que o nosso estudo volta na terça-feira, porque nós temos feriados aqui no Brasil na sexta-feira e no domingo, e em dia de feriado a gente muda um pouco a rotina e não tem possibilidade de fazer o trabalho, né? Filhinha, quem vai fazer